Coisas que Não Quero Saber é o primeiro livro da trilogia da Deborah Levy, que ela chama A Autobiografia Viva. Esse aqui foi o meu primeiro livro recebido da parceria com a Autêntica Contemporânea e é dele que a gente vai falar hoje. Bora lá? Bom, a Deborah Levy é uma autora sul-africana e também inglesa. Na verdade, a história dela é que ela morava, na África do Sul, quando criança, nascida lá, mas os pais dela lutavam contra o racismo na época do apartheid. Eles foram morar na Inglaterra, fugidos ali do regime, mesmo sendo uma família branca, tá? Então ela é uma mulher branca e esses pais, essa família lutava aí contra o racismo nessa época tão problemática na África do Sul. Bom, e por que eu contei pra vocês um pouquinho da história dessa autora? É claro que como é uma autobiografia, então tem pouco desses elementos aqui dentro desse primeiro livro, Na verdade, esse livro começa com ela contando que ela chorava muito nas escadarias do metrô de Londres, É moradora de Londres, E para quem já foi ou para quem ainda não foi, Londres tem aquelas grandes escadas rolantes, dentro do metrô, aquelas estações gigantescas, e esse movimento fazia com que ela sempre chorasse por alguma razão um pouco estranha e desconhecida aí. O fato é que ela sai desse momento então meio melancólico que ela tá vivendo e vai para Maiorca, que é um lugar que ela já foi antes, então ela vai um pouco em busca de um lugar conhecido, agradável de alguma forma para ela, e ela vai lá para escrever e para dar uma espairecida. Chegando lá, dentro desse ambiente, ela vai para um hotelzinho super isolado e aí ela começa uma história de meio que querer se perder dentro da escrita, querer se reencontrar, é uma situação de perda, de reencontro. E ela começa a viver, dentro desse lugar que é um lugar zero luxo, é um lugar totalmente isolado, um lugar que é frequentado por algumas figuras, assim, que não diz, assim, muita coisa, não traz tantos elementos. E lá ela encontra com um dono, um chinês, dono de um mercadinho também, expatriado, E eles começam a conversar, ele conhece ela pelas obras, eles começam a bater um papo, e aí ela vai levando a gente para um momento passado, Então tudo isso que eu contei pra vocês está num momento mais presente, e aí aqui ela vai voltando para o momento passado, que é o momento em que ela é uma criança. Então é o momento que ela se lembra, enquanto criança, dessa memória infantil, da vida dela na África do Sul. Ela foi pra Inglaterra com uns 9 anos, Então ela tem uma memória até curta desse período, por conta da idade, obviamente. Mas a grande história aqui é que o pai dela foi preso, Então ela lembra do pai sendo preso uma noite que ela estava dormindo, aparentemente não tinha nada acontecendo, e de repente a polícia bateu, chegou, prendeu o pai dela e ela foi vê-lo só 4, 5 anos depois, muito tempo depois, E dentro desse meio tempo, ela vai morar com uma amiga da família, a madrinha, vai morar em um outro lugar, ela sai do contexto ali da família dela, da mãe, do irmão, vai morar nesse outro lugar e ela começa a ter uma outra compreensão, Ela é de origem judaica, então estou falando de uma criança, Então ela tem que trocar o sobrenome, ela não pode falar do pai na escola, e a gente vai entendendo um pouco, assim, desses conflitos, mas numa voz muito infantil. Aqui é muito interessante porque realmente são duas vozes bem diferentes no livro. Bom, esse é o enredo do livro. Ela conta pra gente, então, esse momento da infância, o momento que ela vai morar fora de casa e o momento que eles vão pra Inglaterra, aí todos reunidos enquanto família, Então, esses primeiros passos dela na Inglaterra, o que era se sentir de onde, E a felicidade por ter saído, mas ao mesmo tempo aquela coisa de você não se encaixar muito, um momento mais de adolescente aqui. E ela conta aqui um pouco pra gente como que foi se sentir escritora, Foram os primeiros raios, assim, dela se posicionando como escritora, e daquela imagem da escritora, na verdade, aquele ser meio estranho que fica ali de canto, observando, escrevendo, etc. E é bem divertido até ler essa parte do livro. Bom, quais são os aspectos que eu achei bastante interessantes aqui dessa leitura? É um livro super fininho, assim, de leitura bem rápida, muito fluida. Ela tem um jeito muito particular de escrever. Eu achei, assim, a forma que ela dá, alguns contornos, assim, de escrita. É uma escritora falando de escrita, mas ao mesmo tempo não de um jeito chato enfim, mas ela vai colocando esses elementos aqui dentro da narrativa dela, É um formato de narrativa mesmo, bastante envolvente, assim. Eu acho que a história por si só é
é uma história muito forte, né? A história dela é uma história muito forte, e isso torna o livro já bastante interessante, assim, né? Principalmente essa questão da infância e dessas dinâmicas ali que ela vai compreendendo enquanto criança. O mais interessante aqui é observar esse movimento, que é um movimento bastante parecido até com o movimento da Annie Ernaux, né, que é a autora francesa que escreve uma autobiografia social, né? Então ela usa a história dela a favor de uma análise sociológica, né, vamos dizer assim. Então as experiências pessoais colocadas num contexto um pouco mais distante, né, mais distanciado, e como que isso, na verdade, é um afeto, né, afetado pelo que está acontecendo ali ao redor naquele momento político histórico. E aqui, de uma forma muito diferente, assim, não acho que seja uma cópia de forma alguma uma da outra, mas de uma forma bastante original, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Então ela traz uma experiência que é a experiência própria dela e coloca isso num contexto em que a gente tá vendo a história pelos olhos de uma personagem, né, especificamente, mas ao mesmo tempo a gente tá entendendo muita coisa do contexto político, social que cercou, né, a vida dela até um dado momento, e coisas que foram acontecendo depois. Eu gosto desse paralelo dessas duas autoras, eu acho que elas trazem uma visão muito peculiar e muito bonita, assim, das autobiografias, né, que é algo que eu particularmente sempre fico meio com um pé atrás, assim, né, essas histórias que são só sobre você, que eu acho que elas expandem um pouco esse conceito. A parte mais bacana aqui desse livro é a questão do posicionamento feminino, né, que ela é ensinada desde muito novinha. Então quando ela sai para estudar, né, nessa casa dessa madrinha / amiga da família, encontra uma amiguinha, vamos dizer assim, porque é assim que ela fala no livro, tá? Que na verdade é a filha, né, desse casal com quem ela vai morar. Já é mais adolescente, uma jovem adulta, assim, tá mais ou menos dentro da faixa dos 17, 18 anos. E essa menina vai ensinando algumas coisas, né, nesse sentido. Você tem que projetar a sua voz, você precisa conseguir se expressar. Então ela vai estimulando, né, que a Débora, ela se expresse, que ela se articule, que ela de fato fale. E é interessante porque ela fala aqui um pouco do sentimento de se reprimir, né? Ela não podia contar quem eram os pais dela, não podia usar o próprio nome, porque era um nome judaico, ela tinha que ficar cada vez mais reclusa, né, dentro de quem ela era, e essa menina foi ajudando, né, essa amiguinha foi ajudando a colocar um pouco dessa voz pra fora, assim. E esse movimento é muito bonito de se ver aqui no livro. Eu acho que é uma das grandes questões, assim, para além, né, do ambiente do apartheid em si, mas é uma das grandes questões, assim, são muito interessantes de ver aqui dentro desse livro. Bom, a Débora Levy nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, né, em 1959, é autora de 7 romances, foi indicada algumas vezes para prêmios aí bastante famosos mundialmente. Esse livro, inclusive, também ganhou um prêmio, tá? É um livro premiado, esse e o segundo dessa trilogia. É uma autora que eu, honestamente, não conhecia e confesso a vocês que eu acho que é uma das escritas mais diferentes que eu li esse ano, assim. Eu fiquei positivamente muito impactada pela forma como ela coloca a palavra no papel e tô bastante curiosa para ler o resto dessa trilogia. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Acompanhem a Autêntica Contemporânea nas redes, é uma editora que tem uma coleção muito interessante. Esse livro foi lançado em fevereiro agora de 2023, super fresquinho aí, já tem os 3 disponíveis, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ajuda aí, compartilha, conversa com as pessoas sobre o canal. Isso aqui também ajuda a fortalecer a literatura, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.